Graças a paz a você que nos acompanha, que nos assiste neste canal. Eu queria continuar aquele assunto que nós começamos no vídeo passado, falando a respeito de Lucas como um jornalista íntegro, como um jornalista imparcial quando ele escreve o seu evangelho. Nós falamos a respeito de muitos noticiários que recebemos, muitas notícias que nós, às vezes, estamos recebendo e que, na verdade, não são reais, ou pelo menos são deturpadas. E nós estamos falando a respeito de Lucas, né, que foi um homem que foi íntegro em relação à escrita do seu evangelho. Ele procurou narrar os fatos como de fato haviam acontecido. Falamos, inclusive, que ele procurou as fontes primárias para poder escrever o seu evangelho. Eu quero pensar com você, agora nesse texto, a partir do verso 3, ou no verso 3 de forma muito particular, que diz assim: Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que nós entendemos aqui? Essas verdades, podemos dizer assim, que Lucas escreve, foram registradas através de muita pesquisa. Como falamos no vídeo passado, Lucas ele procurou ser muito criterioso e procurando as fontes primárias para poder escrever, para não errar. Por isso que o Evangelho de Lucas é o mais completo dentre os evangelhos, em relação principalmente ao nascimento de João Batista, ao ministério de Jesus. E esse versículo 3, podemos dizer que ele é a frase principal desse texto aqui, porque ele procurou, como ele me fala, igualmente a mim pareceu bem. Ou seja, Lucas se coloca à disposição para escrever a história de Cristo, escrever fatos que ocorreram com Cristo. Só para a gente entender aqui, os 4 evangelhos, eles não narram a biografia de Jesus. Contam fatos a respeito de Cristo, mas mais que leamos os 4 evangelhos, nós nunca vamos ter uma ideia completa a respeito do ministério de Cristo, principalmente da sua infância, adolescência. Nós não temos nenhum registro, nada foi escrito. E o que foi escrito e que nós temos conhecimento são livros apócrifos e não livros que foram considerados inspirados por Deus. Então nós temos que tomar um certo cuidado em relação a isso, para não pensarmos que os livros do Novo Testamento, ou pelo menos os 4 evangelhos, são a biografia de Cristo. E não são, porque não relatou todos os fatos que ocorreram com ele, ou pelo menos a maioria dos fatos, tá certo? Mas é interessante nós observarmos que Lucas ele procura escrever desde a sua origem. Ele procura ter o início nesse evangelho para poder dar um melhor parecer àqueles que estariam lendo o seu evangelho. No caso aqui, Teófilo, para quem ele estava escrevendo. Podemos dizer que Lucas ele foi como aquele homem que ele sobe até a nascente de um rio, para ver a sua nascente, e depois ele desce para ver todo o seu percurso e vai até o fim, para poder entender o que estava acontecendo, para poder escrever de forma melhor. Outra coisa que nos chama a atenção aqui no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo, que esse nome significa amigo de Deus. Só que esse excelentíssimo Teófilo, para quem escreve, nós não sabemos ao certo quem seja este homem. Não há nenhum relato bíblico, ou até mesmo fora da Bíblia, de quem seria este homem. Nós, ou pelo menos alguns estudiosos em particular, acreditam que este homem era um alto funcionário romano, e devido ao título que ele leva, né? Mas não há nenhuma fonte exata que nos dá
esse parecer. Mas bem sabemos que ele era um homem de renome, uma pessoa que tinha um certo padrão aquisitivo, e provavelmente foi ele que investiu em Lucas para poder fazer essa pesquisa. Mas o que nos chama a atenção nesse texto que precisamos destacar nesse verso 3? A primeira coisa que nós observamos é que a inspiração divina, ela não anula a ação humana. Nós temos que entender que não é porque houve uma pesquisa que não houve a ação do Espírito Santo na vida de Lucas para escrever o seu evangelho. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas fica uma pergunta no ar. Qual o livro mais inspirado pelo Espírito Santo? O Evangelho segundo Lucas, que foi feito mediante uma pesquisa, ou o Apocalipse, que foi escrito mediante uma revelação de Deus? Eu quero dizer para você que ambos. Não há nenhuma diferença aqui se o livro de Lucas foi um livro feito à base da pesquisa, ou o Apocalipse, que João foi levado até a presença de Deus e ali ele teve a revelação de tudo aquilo que estava por acontecer. Ele viu o Senhor em glória, ele viu o Senhor assentado no seu sublime trono, ele viu o fim de todas as coisas. Então eu quero dizer para você que independente, seja Apocalipse, seja o Evangelho de Lucas, que foi feito à base de pesquisa, ambos são inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Senhor. A Bíblia, como um todo, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a forma como essa revelação chegou a cada escritor, isso pode ser de forma diferente, mas a ação veio de uma única fonte, foi o próprio Deus. Foi o Espírito Santo inspirando essas pessoas a escreverem seus livros. Então, ninguém pode negar, diante disso, que o Evangelho de Lucas é um documento inspirado. Entretanto, Lucas ele começa afirmando que o produto da mais cuidadosa, vamos dizer assim, investigação histórica foi o seu ponto de partida. E ele diz: havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, ele foi mais uma vez, usando a expressão, ele foi um jornalista criterioso. Ele foi um jornalista minucioso, procurando as fontes para poder escrever de forma coerente aquilo que ele desejava. Então, a inspiração de Deus não chega ao homem que espera de braços cruzados que as coisas aconteçam. Não é aquela pessoa ociosa que não procura conhecimento, não procura aprender, não procura estudar, não procura estar informado. Então, a verdadeira inspiração ela chega quando a mente busca se encontrar com o Espírito Santo. À medida que nós estudamos a palavra de Deus, à medida que nós lemos bons livros teológicos, à medida que nós estamos aprendendo, o Espírito Santo vai nos inspirando cada vez mais. Tanto que a palavra de Deus ela é dada, mas ao homem que busca, e não aquele que tem uma vida ociosa e que não procura estudar as Escrituras. Lucas foi assistido pelo Espírito Santo para escrever o seu Evangelho. Então foi o Espírito Santo que o inspirou, foi o Espírito Santo que o guiou. Assim como nós também precisamos da ação do Espírito Santo para lermos as Escrituras e entendermos as Escrituras e praticá-la e, acima de tudo, pregar também esta palavra de forma coerente, para não pregarmos nenhuma heresia. Então o Evangelho que Lucas escreveu, ele mostra a perfeita humanidade de Cristo, devido à sua fonte, devido à forma como ele procurou se informar. Então, o seu evangelho é o mais, como podemos dizer, o mais abrangente sobre a vida e ministério de Jesus. Mas por quê? Porque ele fez uma criteriosa investigação. Ele foi criterioso na sua pesquisa. E muitas pessoas, para justificar que não há necessidade de estudar a palavra de Deus, muitos repetem um jargão que se encontra na Bíblia, mas
texto fora de contexto, que é pretexto para heresia ou para preguiça, que é porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles citam 2 Coríntios 3,6, e muitos que citam esse texto, eles dizem que estudar não é conveniente, que estudar não, ela apaga esse fogo do espírito em nossas vidas. Que nós temos que abrir a Bíblia, isso eu já ouvi várias vezes, e o Espírito Santo vai dar a revelação do texto que você abre. E isso tem acontecido ainda hoje. Eu, por exemplo, eu dei aula para uma pessoa que ela estava muito frustrada, porque ela sempre pregou, ela cantava e pregava, e ela já não tinha mais o mesmo ardor, o mesmo fogo. Eu falei assim, por quê? Não, porque agora eu conheço a verdade. E à medida que eu estou conhecendo a verdade, eu não tenho mais aquele mesmo ardor para pregar. Eu falei assim, mas você não é que você não tem o ardor para pregar. Você não está sendo movido pela sua emoção. Você não está sendo guiada pela sua emoção. Você está sendo guiado pela palavra. Você está sendo guiado pela verdade. Você está ministrando algo que está trazendo vida às pessoas. E não falando um monte de coisa que vem à sua mente, mas que não tem base teológica. Então você tem que começar a pedir a Deus para que este mesmo fogo, esse mesmo ardor que ardia seu coração quando pregava a mentira, ou falsas verdades, ou podemos dizer assim, como eu falei com ela, né, coisas que não estavam nas Escrituras, e somente os teus achismos, que esse mesmo fogo arde em seu coração. Porque, afinal de contas, agora você está falando a verdade. Você está pregando algo que está trazendo o verdadeiro remédio, vamos dizer assim, para as pessoas, para serem curadas da sua ignorância espiritual. Então, você não está agindo de forma errada, você está agindo de forma correta. Mas você não tem que agir também só na emoção. Você tem que pregar a palavra. Quem tem que agir no coração das pessoas é o Espírito Santo. Quem tem que mover o coração das pessoas é o Espírito Santo. E não você fazer com que as pessoas chorem para achar que a ação de Deus está naquele lugar. Então você tem que tomar muito cuidado para você não cair nesse mesmo erro. Por isso que quando o Lucas, quando Paulo ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, a letra aqui ele está falando do Antigo Testamento, que apontava para o pecado, que apontava para o erro. Mas esse Espírito, que é a palavra de Deus, que hoje nós estamos debaixo da graça, ela vivifica, ela nos traz vida, nos mostra que existe uma esperança. Não é porque no Antigo Testamento tinha que observar vários preceitos que isto levaria a pessoa à salvação. Aqui está dizendo que a graça de Deus, nós somos salvos mediante a graça de Deus. Por isso que ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a ideia que nos é passada nesse texto. E não dizer que estudar a palavra vai nos trazer um afastamento da glória e da graça de Deus. Pelo contrário, isso é ideia de, me desculpe a expressão, ideia de preguiçoso, de gente que não quer estudar as Escrituras. Outra coisa que nós observamos aqui, que eu acho importante nós destacarmos também, é que Lucas ele escreveu o seu evangelho aos gentios. Ele não escreveu para os judeus, ele escreveu para os gentios. Teófilo era um gentio, e assim como Lucas também era um gentio, como nós já falamos, ele era sírio, da região ali de Antioquia, e ele foi o único gentio a escrever todos os livros, né, da Bíblia. Ele foi o único gentio que teve esse privilégio, essa honra dada por Deus para escrever. E Lucas então escreve o seu evangelho a um gentio, por isso que ele é muito criterioso até na hora de narrar os fatos para que as pessoas possam entender o que estava acontecendo ali, porque ele estava falando dos judeus. E os gentios não entendiam muitas vezes a cultura judaica. Então ele era criterioso até nesse sentido. Então Lucas começa a situar, por exemplo, os fatos das datas. Se você observar o capítulo 3, ele começa a dizer quem que estava reinando, o período que estava reinando, tudo isso. Diferente de Mateus, ele está interessado, por exemplo, na vida de Cristo como um cumprimento, não como um cumprimento judaico, mas ele está mostrando a vida de Cristo como um todo de forma mais abrangente. E
Tanto que é muito pouco citado o Antigo Testamento no Evangelho de Lucas, quanto que no Evangelho de Mateus é citado várias vezes. Então, tudo isso nós observamos. Se você observar a genealogia de Cristo, por exemplo, em Mateus vai até Abraão, Lucas vai até Adão, porque ele mostra a sua total humanidade, a sua total vida no sentido de ter o seu descendente em Adão. Tudo isso ele vai mostrando de forma muito completa e muito mais abrangente. Por isso que é muito interessante nós observarmos esse texto nesse sentido. Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui no Evangelho de Lucas é que a fé cristã ela procede do verdadeiro conhecimento. Que aí nós entramos no verso 4. No verso 4 ele diz assim: para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Teófilo já havia sido instruído, já conhecia, né, a respeito das coisas de Jesus, do seu ministério, tudo isso. Certamente já tinha lido o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Então agora, e outras histórias, né, que estavam circulando na época, como já falamos no vídeo anterior. E agora ele então vai procurar se informar se de fato era aquilo. Porque tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Marcos não estavam narrando tantas histórias que surgiram e que estavam sendo circuladas naquela época. Então, Lucas então vai procurar se informar a respeito dessas outras histórias, desses outros acontecimentos. Então, a fé cristã, uma outra coisa que temos de destacar aqui, ela procede do verdadeiro conhecimento. Então, Teófilo havia sido instruído a respeito de algumas coisas sobre Jesus, mas alguns acham que o ensino tinha sido pouco claro ou incompleto, né? E Lucas então queria que ele soubesse exatamente a verdade, principalmente aquelas histórias que estavam circulando e que não foram registradas nos evangelhos, tanto de Marcos quanto de Mateus. Por isso que ele procura se informar, tanto que ele nos diz aqui no verso 4, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Irmãos, estudar é sempre bom e aprender cada vez mais para poder ter um entendimento melhor. E é isso que Lucas está fazendo aqui. Ele está procurando pesquisar e entender melhor aquilo que estava sendo falado a respeito de Jesus para ter um melhor conhecimento, uma firmeza maior na fé, uma certeza de que aquilo que Jesus fez e que as pessoas estavam falando, que estava, de alguma forma, registrado nos dois evangelhos, precisava ter mais convicção, ter mais certeza, vamos dizer assim, ter um conhecimento mais pleno. Isso nós precisamos todos os dias. Nós não podemos ficar rasos no conhecimento, nós temos que nos aprofundar. E quanto mais nós sabemos, melhores crentes nós somos. E quanto mais nós sabemos, menos erramos. Quanto mais nós sabemos, mais somos usados por Deus para abençoar as vidas. Um exemplo disso nós temos o apóstolo Paulo, que era um erudito e escreveu 13 cartas. Por que ele foi tão usado por Deus? Pelo seu vasto conhecimento, pela sua maneira como ele conhecia as Escrituras. Então a fé precisa estar firmada em plena certeza. Foi isso que Lucas estava fazendo. No tempo de Lucas, muitas histórias, né, como já falamos, a respeito de Jesus estavam sendo contadas, estavam sendo espalhadas. Só que será que isso é verdade? Será que o que estão contando é verdade? Eu sou da época que as pessoas diziam assim, 1000 chegará, 2 não passará. E está na Bíblia. Aí eu fui ler a Bíblia, nunca encontrei isso na Bíblia. As pessoas começam a citar fatos, não, ou pelo menos histórias, dizendo que são fatos que estão registrados nas Escrituras Sagradas. Aí você vai ler as Escrituras, você não vai encontrar certas coisas. Ou quando encontra, não é bem da forma como tem sido ensinado. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não errar nisto. Quer ver outro exemplo? Quando as pessoas dizem que o rico não herda o reino de Deus.
Aí todo mundo fala assim, não, ser rico não é bom, ser rico não é salvo. Não, não é isso. Aquele que confia na riqueza como confia em Deus. É isso que o texto está dizendo. Está falando do orgulho. Não está falando de ser uma pessoa rica e isso vai me impedir de entrar no reino dos céus. Nunca foi isso. Jesus nunca falou tal coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar por um caminho que não é verdade. Ah, mas me ensinaram assim. Então procure se informar se aquilo que está sendo ensinado realmente é bíblico e é da forma como está sendo ensinada. Por isso que as heresias surgem e nós temos que tomar cuidado. Por isso que Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, para você não ser enganado, não ser levado pelas doutrinas de demônios, nós temos que conhecer as Escrituras. E Paulo vai além. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4, ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é o que a gente tem visto. As pessoas estão acumulando para si doutrinas falsas, estão ouvindo falsos mestres e achando que aquilo sim que é a verdade, mas não procuram se informar, como os de Bereia, se aquilo que está sendo ensinado é verdade ou não. Então nós devemos estar vigilantes, né, para não sermos levados por fontes secundárias que dizem estar no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Como nós temos visto aí as pessoas que colocam Ellen White, né, como se fosse a profetisa e coloca os seus escritos no mesmo pé de igualdade da palavra de Deus. Joseph Smith, né, que é o fundador do mormonismo, quantas pessoas dizem que ele era profeta de Deus? Charles Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, quantas pessoas acreditam neste homem e escreveram inclusive uma outra Bíblia, porque nem a Bíblia correta é, porque eles contorceram todo o texto sagrado. Então a fé cristã precisa estar firmada, a fé cristã precisa estar firmada também em plena instrução. É outro fato que nós precisamos estar observando. Jesus, antes de ser recebido aos céus, ele deu ordem aos seus discípulos. E essa ordem precisa ser seguida. E qual foi a ordem? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E diz mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá em Mateus 28, 19 e 20. Então nós precisamos ser criteriosos no estudo das Escrituras. Assim como Lucas procurou se informar se aquilo que estava sendo falado a respeito de Jesus era de fato assim. Então isso é um exemplo para todos nós temos que observar isto. Então Teófilo havia sido instruído por alguém. Então a ordem de Jesus estava sendo cumprida. E o que Lucas agora está fazendo? Está procurando se informar se toda aquela instrução que Teófilo havia recebido era de fato assim. Então nós temos que fazer da mesma forma. Aprender para ensinar melhor. Aprender para ensinar e mostrar a verdade que liberta. Lucas, então, escreve seu evangelho e faz uma acurada investigação de tudo desde a sua origem. E nós precisamos também fazer a mesma coisa. Isso serve de grande exemplo para todos nós, para sermos zelosos ao anunciarmos o Evangelho. Não podemos, irmãos, achar que o Evangelho ele vai acontecer na nossa mente, nós vamos ter uma mente aberta, o Espírito Santo vai julgar tudo ali. Não, nós temos que ler, temos que estudar, temos que nos dedicar às Escrituras. Nós devemos pregar a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que gera vida, a verdade que traz ao coração das pessoas a libertação, assim como Zaqueu, que ouviu da palavra de Deus e imediatamente foi salvo pelo poder do Evangelho.
Por isso que quando o Senhor entra na casa de Zaqueu e ele se levanta, faz aquele discurso, o Senhor diz no final: hoje veio salvação a esta casa. Assim é a verdade. Ela transforma, ela restaura, ela muda, ela traz vida. Por isso, devemos ser como Lucas, fazer uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, para falarmos com intrepidez o que nos é revelado através das Escrituras. O Evangelho revelado é a palavra de Deus lida, estudada, mas também, acima de tudo, aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Pense nisso e que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém?